Óbidos, 29 de setembro de 2016, quinta-feira. Veja os principais destaques da segunda edição do Sentinela Notícias. Ônibus tomba no bairro de Fátima e por pouco não destrói casas. Hoje encerra o prazo para a propaganda eleitoral na TV e no rádio. Divisão especializada em meio ambiente apreendeu hoje pássaros silvestres em uma residência em Belém. Equipe técnica realiza os últimos testes de segurança nas urnas eletrônicas. E mais, delegado da Polícia Federal já está em Óbidos para coordenar a segurança no dia da eleição. Tudo isso e muito mais você acompanha agora na segunda edição do SN, que está começando agora. Para você que nos acompanham aqui na cidade e também no interior, boa noite, obrigado pela audiência. Nós vamos abrir esta primeira edição para falar de um acidente que assustou os moradores do bairro de Fátima. Por pouco, o ônibus não destruiu casas na rua Felipe Bentes nesta quinta-feira. O veículo perdeu o controle e acabou tombando, mas não houve vítimas, graças a Deus. Acompanhe. Muitos curiosos se aproximaram do local para saber do ocorrido. Este ônibus perdeu o controle e acabou tombando e por pouco não destruiu essas casas na rua Felipe Bentes, no bairro de Fátima. Era por volta de 3 horas da tarde quando o fato aconteceu. Segundo informações, havia 2 pessoas dentro do ônibus, um deles o motorista, que pouco tempo depois se evadiu do local. De acordo com informações de populares que presenciaram no exato momento que aconteceu este acidente, o ônibus estava estacionado mais ou menos na frente daquela casa ali que você pode ver no fim do vídeo. De lá, segundo as informações, ele desceu de ré. Nessa descida deve ter perdido o controle, o motorista inclusive não quis gravar a entrevista com a gente, desceu na direção dessa casa. Nessa rua vinha um carro no exato momento, quase há um impacto com outro carro. O ônibus bateu aqui e desceu invadindo essa área aqui, graças a Deus que ninguém ficou ferido. Moradores acionaram a polícia militar, que logo chegou para acompanhar o caso. Foi agora há pouco passada a informação via automático que havia um veículo, um ônibus tinha capotado, né? A princípio informaram que tinha vítima fatal e desloquei com as 2 viaturas para cá para o local para ver se constatava mesmo essa situação, mas graças a Deus não teve vítima fatal, foi só mesmo dano em materiais e está sendo feito os procedimentos para que isso seja logo resolvido e seja tirado esse ônibus daqui da residência do rapaz e que os responsáveis possam ressarcir os prejuízos causados pela situação agora há pouco ocorrida. Este é da Milton, que por pouco se livrou do acidente. Ele estava no interior da casa no momento do tombamento do veículo. Eu tinha acabado de chegar por volta das 2 horas que eu saí do trabalho. Aí eu fui almoçar, aí eu tenho que almoçar na sala, né? Aí eu fiquei almoçando na sala, assistindo televisão. Aí, questão de 10 segundos depois, aí eu peguei, levantei, fui escovar os dentes. Assim que cheguei 10 segundos depois, só vi o barulho, mais nada. Aí eu cheguei, quando veio o barulho, a casa tremeu tudo, apagou toda a luz, tudo desligou. Aí quando eu corri, que eu varei na sala, tudo escuro, só vi o negócio do ônibus, eu corri rápido para quando eu olhei lá da casa, que eu pulei o muro, vi o ônibus jogado na frente de casa. O que tu pensaste nessa hora? Rapaz, que veio praticamente quase o choro. Seu dedo salvo, questão de 10 segundos. E se ali como tem, se não pega na calçada de casa ali, pegava direto, ia levar tudo, cara. É doido? Há uns minutos atrás, abri a janela, olhei, o ônibus estava parado em frente à casa do vizinho ali, a ladeira, na Tiradentes, entendeu? Aí eu peguei, fechei a janela e foi na questão que eu saí, 10 segundos depois aconteceu isso. O ônibus é de propriedade da empresa Calha Norte e estava cedido para uma igreja evangélica. Inclusive o não tem vínculo nenhum com a empresa. Quando eu pulei o muro, que eu vi, ele já estava pulando de dentro do ônibus, ele estava todo nervoso. E tinha quantos dentro do ônibus? Tinha 2.
duas pessoas dentro do ônibus, aí quando eu saí já estavam pulando o ônibus, aí quando eu saí tinha o outro carro aqui na esquina, parado, como todo mundo conhece por abelha, né? O cara tava tremendo, não falava quase nada, porque quase o ônibus atinge ele também, ele, a filha. Verificamos a documentação do condutor, AD, está habilitado. O documento do veículo já foi pedido, já foi solicitada a remoção dele, ver o prejuízo aqui, os danos aqui da casa, aqui para ver o que nós podemos fazer. O motorista está num sistema de nervo, né? É o Enoque, mas logo ele vai se apresentar aqui. Já mandaram aqui a habilitação dele, tudo. Nós estamos tomando devidas providências aí dentro da legalidade para resolver logo quanto antes esse problema. Não há informações sobre o que levou o veículo a tombar, mas há indícios de falha no freio ou falha do motorista. Com a ajuda de um trator, horas depois, o ônibus foi removido. A priori, rolou essa conversa que o ônibus estava com problema de freio e por conta dessa situação o motorista perdeu o controle e veio causar esse acidente aí. Mas sem vítima fatal, só dando materiais mesmo e com certeza isso vai ser solucionado logo cedo. O nosso serviço é ostensivo, a gente cuida das vias. Como extrapolou o dano material, a gente vai passar para a situação da Civil e a Civil tomar os devidos procedimentos através de um boletim de ocorrência para que a vítima venha a ser ressarcida pelos prejuízos causados aí. Ainda bem que não houve vítima fatal. Vamos agora mudar de assunto e falar das notícias regionais. Uma casa em Belém foi denunciada pelos moradores. No local havia mais de 20 espécies de pássaros silvestres. A divisão especializada em meio ambiente foi até a residência e apreendeu os animais. Veja na reportagem com detalhes da RBA TV. Após denúncia anônima, a divisão especializada em meio ambiente conseguiu apreender 20 pássaros silvestres que estavam em uma casa na rua Almirante Marinho, no bairro da Pedreira, em Belém. O homem que estava no imóvel foi identificado como Orlando da Silva Novaes. Ele foi detido e levado para a DEMA. 20 animais dentro de um ambiente inadequado com aspecto de recente captura. Muitos destes com sinais visíveis de estarem feridos, já com maus tratos bem caracterizados. As próprias armadilhas que ele utilizava para a captura também foram apreendidas. Então todos foram trazidos à delegacia, onde feito o procedimento policial. Entre as espécies encontradas estavam curiós e bigodes. Além de serem mantidos em gaiolas no cativeiro, as aves apresentavam sinais de maus tratos. Este investigador e veterinário explica quais os ferimentos mais comuns durante a captura e depois que os animais ficam em cativeiro. Os mais comuns no momento da captura são ferimentos dos membros, né, asas ou os membros inferiores. E após a captura, eles são colocados em ambientes restritos e na tentativa de sair eles acabam ferindo, né, ao redor, na base do bico. São os ferimentos mais comuns. O acusado vai responder por posse ilegal de animais silvestres e maus tratos. Ele responderá pelos crimes em liberdade. Vamos mudar de assunto e falar de eleição. Hoje encerrou o prazo da propaganda eleitoral no rádio e na TV. Em cada veículo, as propagandas têm os prazos diferentes. Veja agora como deve acabar cada tipo de propaganda, com mais detalhes na reportagem. Iniciada no dia 16 de agosto, a propaganda eleitoral tem prazos diferentes para terminar no país, dependendo do tipo do meio de comunicação. No rádio e na televisão, onde os conteúdos dos candidatos são divulgados gratuitamente, a campanha acaba hoje, dia 29 de setembro. A propaganda gratuita no rádio e na televisão é até hoje, né? O prazo dia 29. E a realização de comícios também. Até hoje, até as 24 horas, né, de hoje. A data 3 dias antes das eleições também é o último prazo para a propaganda política mediante reuniões públicas, comícios e aparelhagens de sonorização fixa. Essas propagandas podem ser realizadas entre as 8 e as 24 horas, com exceção dos comícios de encerramento da campanha, que podem ser prorrogados por mais 2 horas. A imprensa escrita, onde a propaganda eleitoral é paga, os candidatos podem veicular seus conteúdos até o dia 30 de setembro. A data 2 dias antes das eleições também é o limite para a reprodução na internet, no jornal impresso com propaganda eleitoral.
Na imprensa escrita, propaganda paga é até amanhã, o prazo até o dia 30, né? Propaganda volante na rua é até o dia 1º. Até o dia 1º de outubro pode fazer ainda. Também passeata, carreata, pode ser até o dia 1º. A distribuição de material gráfico, caminhadas, carreatas, passeatas e carros de som podem divulgar os candidatos até às 22 horas da véspera da eleição, dia 1º de outubro. No dia da eleição, só é permitida a manifestação individual e silenciosa pelo uso de bandeiras, broches e adesivos. A boca de urna e a aglomeração de pessoas com vestuário padronizado ou instrumentos de campanha são proibidas, assim como outras formas de propaganda eleitoral. A nossa fiscalização eleitoral está nas ruas, né? A gente está recebendo denúncias também. E se houver alguma desobediência, o juiz eleitoral ele vai tomar as providências. E não saia daí porque você vai ver no próximo bloco, a equipe técnica realiza os últimos testes de segurança das urnas eletrônicas. Das 191, 6 apresentaram problemas. E mais, delegado da Polícia Federal já está em Óbidos para coordenar a segurança no dia da eleição. Voltamos daqui a pouco. E já estamos de volta com a segunda edição do Sentinela Notícias desta quinta-feira. Obrigado a todos pela audiência. Agora vamos falar de eleição 2016. Hoje pela manhã no cartório eleitoral, os técnicos realizaram os últimos testes de segurança nos equipamentos. Aqui no município, das 191 urnas enviadas pelo TRE, apenas 6 apresentaram problemas. A manhã desta quinta-feira foi movimentada no cartório eleitoral. Há 3 dias da votação, os técnicos realizaram os últimos testes de segurança nas urnas eletrônicas. A gente hoje está fazendo um trabalho de verificação das urnas que já haviam sido dado cargas lacradas, né? A gente teve algumas urnas que deu problema, o técnico veio e fez os reparos necessários e a gente está fazendo a carga e lacração dessas urnas que tiveram problema. Estamos fazendo também a verificação, né, de data e hora dos dados das urnas que já haviam sido lacradas, né, e dado carga, para verificar se tem algum tipo de problema, alguma ocorrência anormal, para a gente poder fazer a devida correção para que no dia da eleição o eleitor esteja com uma urna, né, operando de forma normal nas sessões e voltar com tranquilidade. A 22ª Zona Eleitoral recebeu 191 urnas do TRE. Desse total, apenas 6 apresentaram problemas, 5 receberam reparos e uma teve que ser substituída. Nós tivemos 6 urnas que apresentaram um problema, né? Essas urnas a gente acionou o técnico da empresa, ele veio e fez os reparos necessários, como a gente já falou, e aí hoje a gente está fazendo a carga, que são, no caso, são urnas que ficaram para contingências, ou seja, elas só serão utilizadas em caso de problema nas urnas oficiais. Como vocês podem ver, em cada caixa tem uma urna identificada com uma seção, né? E tem aquelas que são de contingência, ou seja, se apresentar algum problema numa urna oficial, a gente tem uma série de procedimentos que vai fazer para tentar reparar. Se não conseguir, uma das nossas opções será usar uma urna de contingência. A gente vai pegar as mídias, né, da urna oficial e colocar numa urna de contingência dessa. Então, é esse trabalho que está sendo feito aqui. A Zona Eleitoral de Óbidos conta com 149 sessões no total. 97 funcionarão no meio rural e 52 na cidade, para que no domingo as urnas eletrônicas estejam 100% instaladas e preparadas. O envio para os locais de votação será feito na véspera da eleição.
A nossa preocupação é sempre que a urna funcione perfeitamente, porque a gente sabe que a apuração é muito mais rápida e segura quando todo o procedimento é feito de forma eletrônica, através da urna eletrônica. O envio das urnas e do material será a partir do sábado, né? A gente tem 2 pontos de entrega, né? Dependendo da área para onde essas urnas irão, né? Aqui no cartório eleitoral e lá no porto, né? No caso das embarcações que irão lá receber, a gente vai identificar os veículos, né, tanto carro como embarcações, e entregar esse material para deslocamento para as respectivas sessões eleitorais. E vamos agora falar de eleição da parte de segurança, porque no início da tarde de hoje, o delegado de Polícia Federal, Lívio Araújo de Brito, recebeu nossa equipe de jornalismo para falar das metas e do cronograma de trabalho que os agentes da PF já estão desenvolvendo, principalmente neste período eleitoral. A base da sede da Polícia Federal está localizada em Óbidos e atenderá também os municípios de Oriximiná e Juruti. A Polícia Federal, ela dá apoio às demandas eleitorais, né? Em virtude de ser uma das funções da Justiça Federal, a questão eleitoral. Por enquanto, as demandas estão tranquilas, estão sendo averiguadas algumas denúncias, e se tiverem indícios concretos, a gente vai e tenta fazer a prisão em flagrante, tudo de acordo com a lei e com a legislação eleitoral. Agora, como é que tem sido feito esse esquema de segurança além da Polícia Federal? Isso também dá apoio, né, à eleição, como é de praxe, tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar e os demais órgãos, né, de segurança pública. Agora, se houver alguma irregularidade, como é que a pessoa pode denunciar? Como é que é feito todo esse trâmite? Ok, pode vir diretamente a gente, aqui na base da Operação Sentinela em Óbidos, ou então manter contato através dos telefones. Como é que está feito o cronograma de trabalho da Polícia Federal aqui no município? Ok, o trabalho da Polícia Federal ele não acontece apenas na semana da eleição. É um trabalho que vem há um bom tempo, com medidas de inteligência, essas medidas mais sofisticadas que visam averiguar situações. Mas o efetivo é razoável, não é o ideal, em virtude do baixo efetivo da Polícia Federal hoje em dia. Infelizmente, não é a quantidade ideal de policiais, mas a gente está numa quantidade boa que vai dar para suprir as necessidades da região. Agora as pessoas também têm que ficar alerta, né? Burlar a lei fica complicado, né? Com certeza. A legislação eleitoral ela prevê vários tipos de crimes e principalmente a corrupção eleitoral, né? O eleitor tem que saber que se ele receber a propina, né, para votar em determinado candidato, ele também está sujeito a ser autuado pelo crime de corrupção eleitoral. A gente sabe que geralmente isso acontece de sábado para domingo, tem todo um cuidado, né? Com certeza. Infelizmente, a política brasileira ainda não está num nível, entre aspas, baixos, um nível não o ideal de democracia que merecemos. E acontecem, como você falou, geralmente acontece na véspera da eleição, essa possível compra de votos. Mas vamos tentar coibir. Agora a parceria vai ser entre todas as polícias, né? todo o sistema de segurança. Isso, a segurança pública ela não funciona só, não existe só um órgão isolado, não é isso? Tem que ter o trabalho em conjunto para poder combater a criminalidade. Agora qual é o recado que o senhor deixa para esses eleitores que vão votar já no domingo? Ok, eu sugiro, né, eu peço aos eleitores que reflitam no seu voto, pois o seu voto vai trazer consequências para 4 anos. E depois que você vende seu voto, não tem como você cobrar mais. E além da sua consciência, né? Você tem uma questão de consciência, de democracia. E é com essas informações que a segunda edição do SN vai ficando por aqui. Mais informações em nossa primeira edição a partir do 12h30 ou em nosso site, que está disponível no seu vídeo. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo com Ricardo Bojá e o Jornal da Band. A todos, uma excelente noite. Nos encontraremos amanhã.